Eu sou Marino de Caraí, sou advogado de 11 dos 23 manifestantes processados por terem sido presos na véspera da Copa do Mundo. É importante esclarecer que esse processo dito dos 23 não inclui os dois menores que junto com eles também foram apreendidos e que fazem parte de um processo em separado cujo julgamento já aconteceu. Esse lema, Eu Apoio os 23, é o lema de uma campanha de apoio espontânea feita através das redes sociais em relação aos presos na véspera da Copa do Mundo de 2014. São jovens, a maioria deles muito jovens, jovens inteligentes, combativos, conscientes politicamente, que emprestaram toda a sua energia da juventude para lutar por um Brasil que eles acreditam precisar ser modificado. Por conta disso, num determinado momento, passaram a se contrapor à realização da Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil e, em particular, contra os gastos excessivos que foram feitos para a realização da Copa, sem qualquer benefício efetivo para o povo, mas beneficiando apenas as corporações que, de uma forma ou de outra, têm interesses em torno de um grande evento como esse. Esse é o espanto maior, porque, inclusive, esses jovens foram... nem todos foram presos. Houve 25 mandados de prisão, mas nem todos foram localizados na época. O fato é que eles lutavam contra a realização da Copa do Mundo e contra os gastos excessivos, sem um escopo efetivamente social. Ocorre que eles foram processados como participantes de uma suposta associação criminosa permanente com um fim específico de praticar crimes. Dentre esses crimes, crimes de dano ao patrimônio público e particular, agressão a policiais, etc. O que, de fato, acaba nos causando um grande espanto, porque como toda a sociedade pôde atestar a partir do que foi demonstrado, não apenas pela mídia corporativa, mas também e principalmente pela mídia alternativa, o que houve e vem havendo no nosso país desde há muito tempo, desde antes das jornadas mesmo de 2013, aquelas grandes manifestações, o que vem acontecendo é que toda e qualquer manifestação social é duramente, brutalmente reprimida pelo aparato de repressão policial. E essa repressão exacerbada acaba por gerar não a cessação dos atos, mas uma sucessão de violências exatamente detonadas por esse estopim da violência policial. Dentre esses 25 ativistas presos, você vai encontrar lá estudantes universitários, estudantes
secundaristas, professores, professores municipais, estaduais, universitários, trabalhadores, cineastas, que estavam lutando pelas denúncias dos escândalos que depois vieram a ser confirmados como verdadeiros. As corrupções envolvendo as obras, as desocupações, os grandes empreendimentos que giravam em torno do evento Copa do Mundo. Hoje você tem o presidente da CBF preso nos Estados Unidos. Você tem envolvidos já declaradamente em público aqui no país o atual presidente da CBF, que acaba de renunciar, Del Nero, e também o ex-presidente da CBF, o Ricardo Teixeira. Estão envolvidos o Blatter, estão envolvidos grandes personalidades, até então tidas como personalidades incólumes, e que hoje, confirmando as denúncias trazidas por essa juventude às ruas, estão completamente implicados em todos esses escândalos de corrupção que envolveram a FIFA e a Copa do Mundo. Dentro dessas denúncias que foram levadas às ruas por esse movimento todo, estão envolvidas as empreiteiras, essas mesmas empreiteiras que hoje você encontra na Operação Lava Jato e em outras operações em curso no país, envolvendo empresários famosos de grande porte, envolvendo políticos da maior expressão dentro da estrutura política nacional, né? Envolvendo a presidência da Câmara, a presidência da República, senadores, governadores, prefeitos, enfim, uma corrupção generalizada. Tudo isso era objeto de denúncia do povo nas ruas, nas manifestações de 2013 e 2014. Esse processo se inicia com essas prisões no dia 12 de julho de 2014, véspera da final da Copa do Mundo, por uma razão inédita no nosso país. Eles foram presos ou perseguidos por um fato futuro que supostamente iria acontecer, mas não tinha acontecido. Se diz mesmo que houve uma previsão de fato futuro não admitida no direito, porque ninguém pode ser preso por algo que ainda vai vir a fazer. Agora, a pessoa não praticar a conduta, porque alguém acha que ela vai praticar amanhã essa conduta, prende na véspera, isso é absolutamente ilegal. E é assim que se inauguram as perseguições, os processos contra esses 25, na verdade, ativistas. Né? Eles foram presos no dia 12 de julho por algo que a polícia disse que eles iam fazer no dia seguinte, dia 13 de julho de 2014, durante a final da Copa do Mundo. O fato é que, mesmo eles presos ou perseguidos, o ato por eles programado para acontecer durante a final da Copa do Mundo aconteceu. Esse fato aconteceu na Praça Sans Penha, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e aconteceu de uma forma muito bonita, porque as pessoas, inclusive pais,
foram em substituição aos seus filhos presos, fazer as vezes deles na manifestação. O povo estava lá reunido e o que se viu lá foi uma praça de guerra estabelecida numa das maiores covardias já assistidas, praticadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde foram tacadas bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo, dentro das instalações do metrô da Praça Sas Penha, para onde as pessoas acorriam para se abrigar e lá eram alvejadas sem ter para onde ir por esses petardos. Nesse mesmo dia, lá na Praça Sas Penha, no dia da final da Copa do Mundo, nós assistimos a um aprisionamento de uma verdadeira população inteira. Todo mundo, manifestantes, moradores, transeuntes, que por ali circulavam no momento da repressão, foram cercados numa tática proibida chamada Caldeirão de Hamburgo, onde as tropas de repressão fazem um cerco completo a um determinado número de pessoas, e ali era um número indeterminado de pessoas, que ficam sem ter o seu direito de ir e vir, que ficam verdadeiramente detidas dentro do cerco policial. E imaginem vocês que pessoas de todo tipo, crianças, idosos, ficaram ali cerceados no seu direito de ir e vir por cerca de 6 longas horas, de cerca de 2 horas da tarde até cerca de 20 horas, já de noite, após o encerramento do jogo no Maracanã, do jogo da final no Maracanã. Isso é um verdadeiro absurdo, uma violência que, se reprisada através das imagens que estão disponíveis ainda para quem quiser ver na internet, transformaram a Praça Sas Penha numa verdadeira praça de guerra, e onde nós conseguimos traduzir, por exemplo, que se existem vândalos nessa história toda, esses vândalos estão fardados. Esses vândalos são os policiais militares que cometem todo tipo de barbaridade contra a população que os sustenta com seus impostos. Aqueles que deveriam proteger o direito do povo se manifestar, na verdade, atendendo ao Estado, que esse sim nós chamamos com toda a justeza de vândalo, Estado vândalo, eles como agentes desse Estado, ao invés de proteger, aterrorizam essas pessoas do povo, onde a gente pode concluir que se existe terrorismo nesse país, esse terrorismo é um terrorismo de Estado e não uma ameaça da população contra quem quer que seja. Nesse quadro, o que nós podemos concluir é que esses jovens presos e perseguidos através desses processos, eles serviram como verdadeiros bodes expiatórios. Em cima deles foi expiada toda uma suposta culpa pela violência resultante das manifestações desde junho de 2013 até então. O que é uma grande injustiça, o que é, na verdade, uma barbaridade, o que é, na verdade, um atentado contra o direito dessas pessoas justamente se posicionarem e se manifestarem
contra todo esse estado de coisas que, como foi comprovado, merecia exatamente essa reprimenda, não apenas desses jovens, mas de toda a sociedade, porque ninguém mais aguenta o nível de ilegalidade, de corrupção que permeia todos os partidos políticos, todas as instituições, todo esse sistema político-econômico que nós estamos vivendo no nosso país. Esse processo, ele se inicia, na verdade, na fase inquisitorial, na fase de um inquérito construído pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, conhecida pela sigla DRCI, que, na verdade, como nós demonstramos na defesa elaborada dentro dos autos do processo, essa delegacia construiu uma prova toda artificial, toda montada, em cima de nada, em cima de testemunhas imprestáveis por diversas motivações. Alguns deles eram vingadores, outros eram pessoas que estavam rendidas a essa mesma polícia e que, para livrarem, entre aspas, as suas próprias peles, resolveram colaborar com essa polícia. Então, endossando, fazendo a sustentação daquilo que eles pretendiam em seguida fazer com os manifestantes. Escutas que foram feitas ilegais, inclusive contra advogados. Escutas essas que foram depois objeto de concessão de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que derrubou essas escutas e determinou que o juiz as retirasse integralmente de dentro do processo. Escutas que violavam conversações entre advogados e clientes. Isso é uma coisa que deve ser imaculada, inviolável. E, no entanto, foi assim que foi construído esse processo. Testemunhas que tinham visivelmente patologias graves do ponto de vista psiquiátrico, incriminando outras pessoas. Manipulação dessas escutas, nós podemos constatar verdadeiras barbaridades. Havia trechos dessas escutas transcritos no processo que, de fato, levavam à desconfiança quanto à conduta daquela determinada pessoa. Mas quando você ia cruzar essa transcrição com o áudio que lhe deu origem, você verificava que aquilo tinha sido pensado de forma maliciosa. Porque, em alguns casos, por exemplo, a frase seguinte negava a frase que foi afirmada na transcrição. Mas a frase seguinte não foi transcrita. Há caso, por exemplo, em que uma das acusadas era responsabilizada por estar envolvida não apenas na direção de supostas ações violentas, como envolvida no próprio financiamento dessas ações. E ela, então, combina pelo telefone com um determinado senhor a entrega de uma importância de R$1.000 para esse senhor,
a se encontrarem num ponto comum de percurso de ambos, na rua, e assim é feito. Isso é levado para dentro do processo como prova de participação no financiamento de ações violentas, quando o que aconteceu foi o seguinte: essa pessoa foi levada, inclusive, a juízo como testemunha. Essa acusada estava levando para esse senhor R$ 1.000, como efetivamente levou, para financiar a despesa da sua filha menor, que junto com a filha desse senhor e com a sua esposa iam viajar para Teresópolis de férias, para a casa deles de campo, passando lá uns dias, e depois iriam juntos todos para um hotel fazenda, como efetivamente foram. E essa era a contribuição daquela acusada para as despesas da sua filha nessa viagem. Você vê como é que a coisa é distorcida. Há um outro episódio que eu julgo importante também aqui registrar, para desmoralizar mesmo esse meio de prova utilizado pela polícia. Um dos acusados conversava com a sua mãe e, a certa altura da conversa, falava da guarda de alguns documentos importantes e falava também com uma expressão dog. Dog para lá, dog para cá. Essa transcrição foi feita no processo e lá é feita então a observação do policial ao escutador, atribuindo aquela linguagem utilizada entre mãe e filho a uma linguagem cifrada por código. Examinando a situação, a defesa acabou por descobrir, de forma patética, que dog não era nenhuma linguagem cifrada. Dog era o nome de um cãozinho poodle que estava doente e acabou vindo a falecer. Um cãozinho de estimação da família. E lá no processo está como se fosse uma linguagem cifrada, assim como aquelas linguagens cifradas que foram estampadas na mídia corporativa como sendo referentes a bombas e artefatos explosivos, né? Quando se falava em livros e canetas. Absolutamente inadmissível isso. São métodos que nos reportam a tempos escabrosos que nós não gostaríamos de reviver, mas já vividos por nossa sociedade em vários períodos ditatoriais pelos quais nós passamos na nossa história. Pensávamos que isso tinha tido fim por conta do processo de redemocratização do país, mas verificamos hoje que essa delegacia, por exemplo, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, hoje exerce o mesmo papel de polícia, política e social que exercia o DOPS na época da ditadura militar. E utilizando-se dos mesmos métodos. Mas tudo isso só demonstra um modus operandi, né? Uma forma de agir com a qual a sociedade não pode mais coadunar. Nós já temos consciência hoje do papel danoso, criminoso, que a polícia militar exerce contra a própria população que os sustenta.
vide as repetidas chacinas, os repetidos equívocos, os repetidos enganos desses policiais em suas ações. E exatamente nessas ocasiões, inclusive com o coro da grande mídia, é dito para todos nós, para toda a sociedade, que esses policiais praticaram esses atos por despreparo, por mau treinamento. Eu aqui quero discordar veementemente disso. Esses policiais não fizeram isso porque são mal treinados, não. Porque são incapacitados, porque estão despreparados, não. Muito pelo contrário. Fazendo jus a uma educação tradicional dentro desse meio policial militar, eles são exatamente treinados, capacitados, preparados para fazer exatamente o que fazem. É por essas e outras que nós gritamos junto com aqueles que pensam como nós. Eu quero o fim da Polícia Militar. Neste momento, hoje é dia 4 de dezembro, já passa das 18 horas, nós estamos ansiosamente aguardando a conclusão da digitação da sentença do processo dos 23. Esperamos, por justiça, que haja muitas absolvições. Apesar de conhecermos o rigor do juiz responsável por esse julgamento, nós temos plena convicção do trabalho desenvolvido não apenas pela defesa que nós coordenamos, mas por todas as defesas demais do processo, que colocaram de forma bastante sólida obstáculos a qualquer possibilidade de condenação desses jovens. Portanto, a qualquer momento nós vamos ter essa sentença. E seja qual for o resultado, ainda que não seja o melhor resultado esperado por nós, ela será objeto dos recursos cabíveis, e nós acreditamos firmemente que, levando essa luta adiante como levamos até aqui, nós haveremos de ter sucesso nos tribunais superiores para que a justiça seja efetivamente feita, de modo a absolver todos os acusados e também para responsabilizar aqueles agentes do Estado que abusaram e se desviaram das suas verdadeiras funções legais e constitucionais. Esses jovens, eles deveriam ser apoiados por todo o conjunto da sociedade. Eis que eles tiveram a coragem, a bravura, o desprendimento a despeito de qualquer interesse pessoal, colocarem a sua cara, colocarem a sua energia, sua vitalidade nas ruas por lutar por algo que é, na verdade, interesse de toda a sociedade. Naquele exato momento, eles estavam representando o conjunto da sociedade, que gostaria muito de dizer tudo o que eles vinham falando nas ruas, mas que, tomadas por seus afazeres e responsabilidades, nem todo mundo podia estar lá na rua. Então, eu conclamo a sociedade
a engrossar o apoio pelos 23, mas não apenas pela libertação deles, pela cessação dessas perseguições políticas, mas, acima de tudo, para apoiar a causa desses jovens, que é uma causa que não lhes pertence, mas pertence a toda a nossa sociedade. Muito obrigado.